40 questões desta prova envolviam o que a gente pode chamar de gramática, texto, literatura, artes. Mais de 20 estavam dentro daquilo que nós consideramos questões de gramática e texto. Bom, depois de 3, 4 provas nesse novo formato, já existe uma tradição do Enem que se manteve no exame deste ano. As questões são todas baseadas em textos relativamente longos e para cada questão praticamente um texto diferente, o que faz com que a prova seja bastante longa, o que pode ter trazido alguma dificuldade para os candidatos. Um aspecto que pode ser negativo dessa escolha da banca é justamente o fato de os textos não serem explorados na sua totalidade. Às vezes, bons textos mais longos acabam dando origem a apenas uma questão elementar. E a banca, na nossa opinião, poderia considerar a hipótese de fazer 2, 3, 4 questões em cima dos mesmos textos. A prova ficaria um pouco mais curta e exigiria um grau de profundidade maior de leitura. Um outro aspecto interessante dessa prova são os gêneros bastante variados. A banca exige a leitura de publicidade, de letra de música, texto literário, carta de leitor, textos acadêmicos variados. Esse aspecto é, sem dúvida, bastante positivo. Em relação aos conteúdos, a gente costuma dizer que, na parte de interpretação, a banca faz questões de apreensão de sentido. Ou seja, questões cujas respostas estão no próprio enunciado. Na parte de gramática, a predileção da banca, como já é esperado, é a questão da variação linguística. A banca pede que se discuta um pouquinho a relação entre o português europeu e o português brasileiro, entre as diversas variantes regionais do português do Brasil, entre a norma culta e a norma popular da língua. Nesse aspecto também não houve grande diferença em relação aos últimos exames. Um outro aspecto desse exame que a gente considera negativo é o fato de, em algumas questões, as alternativas erradas estarem muito erradas, o que faz com que algumas questões possam ser feitas por eliminação. E, às vezes, as respostas corretas podem não estar tão corretas assim. O aluno chega a elas por eliminação, mas são questões que poderiam ser redigidas talvez com um pouco mais de cuidado. A concepção da prova é muito interessante, os questionamentos são bem feitos, mas o fato de as alternativas erradas serem grosseiramente erradas em alguns casos, faz com que a prova tenha um nível de dificuldade não tão elevado quanto se esperaria. Nós não acreditamos que tenha havido grandes problemas de gabarito, mas uma questão como a questão 96, que na verdade era uma questão que flertava com a educação física, nós consideramos uma questão um pouco mais problemática. Vamos ver quais serão os esclarecimentos da banca a respeito do que eles esperavam. E a questão 133, tudo isso da prova amarela, também pode apresentar, enfim, alguma surpresa. Vamos esperar o gabarito oficial para dar uma opinião mais calma a respeito dessas duas questões. Nas outras questões, a gente não viu grandes problemas. Cremos que os melhores alunos vão ter os melhores resultados.